Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, bem-vindos ao Papo Certo. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui sempre com um programa inédito com assuntos de relevância para vocês. Olá, meus amigos, tudo bem? No nosso Papo de Família de hoje estaremos falando sobre divórcio e pensão. Olha aí, um tema que atinge muitas pessoas. Quem estará esclarecendo tudo para nós aqui é a doutora Bárbara Correia Paz. Muito obrigado pela presença no programa, doutora. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. É uma honra estar aqui no Papo Certo. Muito bem-vinda à nossa bancada. Obrigada. Você de casa, tenho certeza que vai querer saber mais sobre esse assunto. Então fica com a gente, envia a tua dúvida, teu comentário aqui pro 30 29 80 80, que nós vamos ler e a nossa convidada responder. Então agora vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos. E aqui no Papo Certo, tu pode sugerir o tema, o assunto e também o convidado através do nosso Instagram, papocerto.com.br. Envia um direct para nós. Então, dando início ao nosso Papo Certo de hoje, falando então aí sobre divórcio e pensão. Então, doutora Bárbara Correia, quais os direitos, então, que as pessoas têm na hora do divórcio? Pois essa pergunta ela é bem interessante porque cada caso vai ter direitos diferentes ali para a gente analisar. Mas existem alguns direitos básicos que a gente vai enfrentar na hora do divórcio. Quando a gente fala dos direitos do casal, a gente vai falar de pensão alimentícia, se é caso ou não, se vai ter, se vai dispensar. A gente vai falar de partilha de bens, e esta é muito importante, o divórcio propriamente, né? Então, quando a gente fala do casal, a gente fala desses direitos. Quando tem filhos menores de idade, a gente vai falar de guarda, convívio e pensão alimentícia para a criança. Mas uma coisa muito importante que geralmente as pessoas me perguntam relacionado a isto é a questão de, vai dividir a minha casa, vai dividir esse veículo, o que tu precisa saber? O regime de bens. Então, sempre que você vai enfrentar um processo de divórcio e quer saber quais os teus direitos, o primeiro ponto é qual o meu regime? Porque a partilha dos bens vai se dar de acordo com o regime de bens. Doutora Bárbara, antigamente se falava que se a mulher ou o cônjuge, enfim, saísse de casa antes de formalizar o divórcio, perderia os seus direitos por ser um abandono de lar. Isso é verdade? Não, hoje em dia não existe mais esse sair de casa é abandono de lar e perder o direito. É que antigamente, no Código passado, tu teria que pedir autorização para o juiz para sair de casa para não configurar abandono de lar. Mas imagina, né? E hoje em dia não é mais assim. Tu pode dizer, olha, eu estou indo, tchau, sai de casa, depois vai e entra com processo, enfim, para regularizar o divórcio. Mas, enfim, formalizar essa saída de casa é importante. De que forma pode ser feito isso? Ela pode ser feita até mesmo por mensagem, ela pode ser, que é para registrar a separação de fato. Isso é importante, porque a separação de fato cessa com o direito ao patrimônio que eu vou adquirir após a minha separação de fato. Então é muito importante registrar. Pode ir no tabelionato fazer uma declaração da separação de fato, pode mandar um e-mail, pode avisar na portaria que o fulaninho não mora mais aqui, então ele não entra mais. Tudo que tu puder registrar que a pessoa não mora mais lá, isso é bem importante. Olha aí. E doutora, como é calculada então a pensão alimentícia do filho em caso de uma separação?
Perfeito. A gente tem um mito, né? 20%, 30%. Embora os juízes usem alguns parâmetros desses, o que a gente tem que olhar para o caso? Porque o direito de família é sempre olhar para o caso para identificar aquilo ali. É pensar quais são as despesas. Tem que partir das despesas daquela criança. Olha as despesas, lista aquelas despesas, comprova aquelas despesas. 5 mil reais as despesas da criança. Como que fica então? Olha o salário do pai, olha o salário da mãe. Ambos têm que contribuir na proporção daquilo que ganha. Resumindo, se eu ganho 2 vezes mais, eu vou ajudar 2 vezes mais. Só que essa é o comum, digamos assim. Só que a gente tem que aplicar isso uma outra coisa, que é o trabalho invisível, daquele que fica com a criança. O que é o trabalho invisível? É o tempo. Vou dar um exemplo, a mãe. O tempo que a mãe gasta com a criança, levando na escola, trazendo, levando em médico, escolhendo o médico. As mães sabem, né? O quanto tu gasta de tempo gerindo a vida da criança. E isso deve ser levado em consideração também na hora de fixar o valor da pensão. Seria equivalente a um cuidador. Equivalente a um cuidador, exatamente. Quanto seria o salário daquele cuidador, então, para ajudar. Né? Exato, porque a tendência é que essa mãe, que ela tem esse trabalho invisível, ela até ganhe menos no serviço dela, porque ela vai ter que trabalhar um meio turno, vai impactar na renda daquela genitora. E realmente faz diferença isso de leva para a escola, busca na escola, tem a reunião, tem a festinha, tem que preparar isso ou aquilo. É um envolvimento que realmente não aparece financeiramente. Exatamente. E gasta tempo. E impede de ter uma outra atividade profissional para cobrir aquele custo. Né? Geralmente, eu que quero engravidar, que estou nesse processo, eu já estou me planejando para trabalhar meio turno, trabalhar menos horas, porque eu sei que eu não vou conseguir me doar da forma que eu me doava antes. Realmente faz toda a diferença. E, doutora, em relação agora a essa época, que é final de ano, 13º, o filho que recebe pensão também tem o direito ao 13º, independente do pai ter a carteira assinada ou não? Não, o filho só vai ter direito ao 13º se o pai ganha 13º. Então, se ele é um pai de carteira assinada e ele ganha o 13º, aí o filho tem. É muito importante, até quando se faz um acordo, deixar muito claro no acordo. A pensão alimentícia vai incidir no 13º salário também, porque senão depois vai para a empresa e não está claro ali, a empresa devolve para o judiciário perguntando. E olha o imbróglio para aquela mãe ali que vai talvez demorar para receber aquele valor. Mas e em relação a férias, quando o pai recebe férias da empresa, a criança também tem um percentual? Sim. Se ele recebe as férias, o salário normal, algumas empresas antecipam, pagam 2 meses, vai incidir ali. E o terço, aquele de férias, né, que a gente fala, é discutível ainda. Não é que nem o 13º. O 13º é certo. Se não tiver um acordo ali, o juiz se presume que tem o 13º. Já o terço salarial, como ele tem uma característica indenizatória e não salarial, e aí a gente entraria no direito trabalhista aqui, há essa discussão, porque a pensão alimentícia ela deve incidir nas verbas salariais e não indenizatórias. E há quem diga que terço salarial é verba indenizatória. Então, é discutível. É melhor estar no acordo, estar no pedido ali para garantir. Perfeito. Muito bem. Doutora, nas épocas de festas de finais de ano, com quem fica a criança? O ideal é que, se a gente já tem um acordo, já tem uma decisão, vai cumprir o que está no acordo, o que está na decisão. Mas não temos ainda, tá? O que é o comum? O comum é ficar um ano com o pai no Natal e ficou com o pai neste ano no Natal, fica com a mãe no Ano Novo. Ano que vem, alterna. Fica com a mãe no Natal e com o pai no Ano Novo. Esse é o comum da justiça. Seria o óbvio. O óbvio. Aí é alternar, exatamente. Mas eu não tenho fixado. Isso é uma dúvida que os meus clientes trazem. Mas não está fixado ainda. Combina, de bom senso combina. Não deixa o genitor, o pai, sem conviver com o filho só porque não temos uma decisão. Porque isso até pode ser considerado atos de alienação parental. Então, tu tem sim que permitir que o pai conviva mesmo que não tenha uma decisão ainda. E agora em relação quando o pai passa as férias com a criança, por exemplo, fica 1 mês, 40 dias, ele precisa pagar a pensão? Precisa pagar a pensão, sim. Eu sempre faço aquela analogia. Se a gente sai de férias, não tem que pagar igual o aluguel, a luz, a água, as despesas continuam. E como aquela pensão ela é paga para as despesas da criança como um todo, então vão ter despesas, elas continuam existindo. Então, tu continua pagando, sim. Então, é independente, são 12 meses de pensão. Exatamente, exatamente. Pois então, mas eu queria voltar nessa questão das épocas de final de ano, doutor. Uhum. O filho cresceu, já tem uma vontade própria.
12, 13 anos ali, eles já se mandam. Eu não quero ir para o pai este ano, não quero ficar com a mãe, o pai tem casa na praia, a mãe não, ou vice-versa. A criança, como é que funciona a vontade dela? E a vontade dela se sobrepõe ao direito do pai? Queria saber isso. A gente tem que sempre analisar, esse é bem profundo, na verdade, tá? Porque a gente tem que analisar a vontade da criança, por que ela está com essa vontade. Por que ela não quer ir, ou porque ela não quer ficar com a mãe, ou porque ela não quer ficar com o pai. Sempre que alguém me pergunta, eu devo obrigar o meu filho a ir para a casa do pai se ele não está querendo, embora está ali previsto, eu disse, opa, um alerta. Por que não está querendo ir para a casa do pai? É só porque é um adolescente e agora tem a namoradinha aqui perto de casa, o videogame, ou é porque está tendo alguma relação de abuso, de agressão? O que está acontecendo do lado de lá? Então, a vontade não é que ela prevaleça, mas a gente tem que sim analisar o que está acontecendo ali. Mas digamos que não tem uma situação de abuso, não tem nenhuma situação de agressão, tá? Essa criança, a gente sim, tanto que quando é adolescente, dificilmente tu vai fixar dia, horário de convívio, porque fica mais solto pela vontade dela. Esse é o mais comum, inclusive. Eu falei esse exemplo porque eu tenho um adolescente aí, na verdade, agora já adulto, 19 anos, e que ele prevaleceu sempre a vontade dele. E é muito interessante os pais respeitarem essa vontade. Da minha parte também sempre fiz assim com a minha filha também. Ela escolher com quem ela preferia. Mas, doutora, outra dúvida. Com quem a criança fica no momento da separação? Com o pai? Com a mãe? Ainda a gente tem muita prática comum do judiciário de ficar com a mãe, tá? O que é a regra hoje em dia? Separou, a guarda é compartilhada, significa que pai e mãe vão continuar gerindo a vida daquela criança. Eu brinco com as minhas clientes, os dois vão mandar. Guarda compartilhada significa os dois estão mandando, né? Então, mas a moradia, a residência base, com quem eu moro? Eu moro com meu pai, eu moro com a minha mãe. A regra é que fique morando com a mãe ainda. E a guarda compartilhada e o pai com seu direito de convívio. Bom, falando em guarda compartilhada, então, traz pra gente em relação à pensão. É o pai que paga, a mãe que paga, ambos pagam, como fica? Na guarda compartilhada ou na unilateral, tanto faz, quem vai pagar a pensão é aquele com quem a criança não mora. Por isso que é isso. Eu moro com quem? Eu moro com o pai, eu moro com a mãe? Eu moro com a mãe. Então, o pai vai pagar a pensão alimentícia, mesmo na guarda compartilhada. É um mito. Logo que veio a guarda compartilhada, muitos pais entraram na justiça, né, pedindo para ter guarda compartilhada e pedindo para não pagar pensão em razão da guarda compartilhada. O judiciário já bateu o martelo, é pacífico, que a guarda compartilhada não afasta o direito daquele genitor com quem a criança não mora pagar a pensão alimentícia. Mas ambos participam daquele custo, né? Ambos participam, pai Porque e mãe. A regra é o custo de vida da criança. Exatamente. A gente não pode esquecer este foco, né, doutora? Exatamente. Escola, alimentação, vestimento, enfim, tudo que a criança precisa proporcional à renda de ambos. Né? Exatamente. A questão toda é que geralmente o pai paga o dinheiro e a mãe administra esse dinheiro e paga as outras coisas diretamente. Muito bem. Tu falaste sobre a guarda compartilhada e a unilateral. Traz pra gente, por favor, a diferença de uma e de outra. A guarda compartilhada, ela é aquela que os pais, eles ainda mandam juntos. O que significa, né? As decisões basilares da vida de uma criança. Religião, educação. Vai na escola pública, vai na particular, vai no médico público, vai no médico particular. Essas decisões que realmente moldam a educação da criança, elas são tomadas em conjunto quando a guarda é compartilhada. Quando a guarda é unilateral, aquele que tem a guarda é que toma essa decisão sozinho. Não quer dizer que o pai não tem o direito de se meter, como eu brinco, né, para deixar didático. O pai, mesmo na guarda unilateral, se a guarda é da mãe, ele também pode querer interferir nisso. Eu digo para vocês bem na prática, a verdade, tá? O efeito da guarda compartilhada e da unilateral, juridicamente, é praticamente o mesmo. A questão toda é o efeito psicológico. Da mãe, ela para de dizer a guarda é minha, quando é unilateral, ela diz a guarda é minha, né? E o pai, então a guarda é dela, ela que decide. Na guarda compartilhada é como se, não, a guarda é dele também, ele também tem que ajudar, ele também tem que participar das decisões. E o pai também fica naquela coisa, é minha essa guarda também. Então ajuda, o efeito mais psicológico de ambos serem pais daquela criança, mesmo após a separação. Mais qualitativo, com certeza. Exatamente. E acaba reduzindo para que não tenha alienação parental, inclusive. Né? Realmente. E, doutora, há casos em que a guarda será só da mãe ou só do pai? Sim, em casos que a criança é colocada em risco, seja um risco físico,
ou um risco emocional. Exemplos. Eu já vi um caso assim, a mãe até matriculava na escola, mas não cobrava que a criança fosse para a escola. Ah, não quer ir, meu filho não vai, faça as tuas vontades. Esse é um caso que provavelmente a guarda ela vai para o pai, porque ela está sendo negligente na educação daquela criança. Então, violência, agressão, abuso, negligência nos cuidados do filho, como isso, não cobrar a escola, não cobrar que vá para a escola. Então, nesses casos, a guarda vai ser daquele que melhor atende ao interesse da criança. Bom, a gente está no Papo de Família, finalzinho do primeiro bloco, então a gente faz um intervalo de 1 minutinho e já voltamos com a doutora Bárbara Corrêa. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. O Papo Certo ele é transmitido para todo o estado do Rio Grande do Sul, através aqui do canal 48.1 da Ubra TV e também através dos principais canais digitais, Vivo, Claro, NET e Tubarão. Então, doutora Bárbara Corrêa, dando continuidade ao nosso programa de hoje, gostaria de saber se é verdade que se a mãe não trabalha, a criança vai ter a guarda do pai? Não, isso é um mito e isso, inclusive, muitos pais, na hora da separação, utilizam isso para chantagear a mulher. Se tu pedir a separação, se tu pedir o divórcio, nosso filho vai ficar com a gente, comigo. Por quê? Porque tu não trabalha. Mas não, porque fica com a mãe via de regra e o pai paga a pensão, então ele não vai ficar desassistido. Então isso é um mito. É um mito, é um mito. Podem ficar tranquilas, mulheres, tá? E em relação aos direitos da mulher, que depende financeiramente do marido? Aí vem a pensão alimentícia para a esposa, tá? Para quando a gente vai fixar pensão para a esposa, a gente tem que pensar, existe dependência financeira? O que é dependência financeira? É o marido que sustenta a casa. Eu sou do lar, eu trabalho em casa, estou ali, mas é ele que sustenta a casa. Então eu estou há 10 anos, 15 anos casada, nunca trabalhei, dependo do meu marido na hora da separação, vem essa pensão alimentícia, que via de regra ela é por um período. O que o judiciário costuma dar? 1 ano, 2 anos, no máximo, assim. Porque é realmente para eu poder, eu mulher que estou, eu estou há 10 anos sem trabalhar, não tenho nenhuma profissão. Eu preciso de um período, 1 ano, 2 anos, para poder ter uma profissão, voltar para o mercado de trabalho e aí poder tocar minha vida com minhas próprias pernas. Muito bem, aí isso inclusive foi tema do Enem, né, deste ano, né? O trabalho invisível, que eu acho muito importante, valorizo muito o trabalho invisível da esposa, enfim, aquela que cuida da casa e dá estrutura para o marido, muitas vezes, né? Como você disse, sustentar o lar. Eu queria deixar um abraço para a Morena, que eu valorizo muito o seu trabalho. Momento I love you. Não, mas aqui é muito importante, né? Esse destaque do trabalho invisível da mulher, que realmente, por um tempo, naturalmente, né? E também a importância de separar, porque muitas vezes se imagina que a pensão alimentícia é uma só. Na verdade, tem a pensão do filho, de alimento para manter aquela criança com as suas necessidades, e há, sim, também a pensão alimentícia para a esposa, por um período, para ela começar a entrar no mercado de trabalho. Então, importante essa separação também, né, doutora? E só a título de curiosidade, esses dias eu vi uma entrevista, não vou saber dizer aonde, não lembro, que a mulher gasta 4 anos da sua vida lavando roupa. Nossa. 4 anos, não imagina. Duvido. Então, homens, valorizem, né, valorizem. O cônjuges, né, em geral, valorizem o trabalho invisível, que eu valorizo muito. Mas, doutora, dando continuidade, a pessoa, então, aquele que não está de acordo com a separação, ela pode dizer
não vou te dar o divórcio, como a gente vê em novelas por aí. Exatamente, igual a novela, né? Não vou te dar o divórcio. Não tem essa negativa. Claro que ela interfere. Por quê? Se eu digo que não vou dar o divórcio, significa que eu não vou assinar o acordo. Tu vai ter que entrar na justiça para que o juiz diga que tu está divorciada. Então, claro, tu vai conseguir te divorciar, não tem como a pessoa negar, só que vai atrapalhar um pouquinho porque tu vai ter que entrar com dito divórcio litigioso, que é pedir para que o juiz, então, dê o divórcio. A diferença do divórcio que pode acontecer no cartório. Exatamente. Tem o divórcio extrajudicial em cartório, que é quando todo mundo está de acordo, muito não mais tem barato, filho, mais rápido, muito mais barato, mas não pode ter filho, não né? pode ter filho, ou as questões dos filhos, guarda, convívio, pensão, já foi resolvida antes, o que é difícil na prática. Geralmente a gente vai resolver tudo junto. Então acaba indo para o judiciário mesmo acordo, né, o amigável, como a gente diz, porque tem filho menor ali para... Traz pra gente, então, quais são os tipos de divórcio que existem. Litigioso... O litigioso e o consensual, que as pessoas dizem é o amigável, né? É o acordo. Então, lá ali no início eu falei, geralmente, todas aquelas questões que são resolvidas no divórcio, guarda, convívio, a partilha de bens. Então, se eu estou, Maria e João, né? Eles vão se divorciar e eles estão de acordo com todos os pontos, o advogado faz a minuta, faz o acordo, só leva para o juiz ali, o juiz homologar, que a gente fala que é o juiz dá o ok, e está resolvido. Esse é o divórcio consensual, que se não tem filhos menores, eu posso resolver no tabelionato de notas, extrajudicial. Aí tem o divórcio litigioso, que é quando não há o acordo, então vamos brigar na justiça, mais ou menos isso. Mas ambos os casos independem de ser o casamento formalizado em cartório ou, inclusive, quando é união estável? Inclusive, união estável. E a união estável, além de fazer no tabelionato, hoje em dia a gente pode fazer no cartório, mesmo que casa, dá para dissolver a união estável. Que é a dissolução de união estável, a gente faz também. Porque o divórcio a gente usa para casamento, tecnicamente falando, e dissolução de união estável para a união estável. Bom, então é só importante. Não está formalizado, mas existe. E pode formalizar aquela separação, aquele divórcio, enfim, da união estável, sem ter formalizado no primeiro momento. Sim, tanto que a gente chama que é ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Porque geralmente eu reconheço e dissolvo. Exatamente, faz ao mesmo tempo. Imagina, de repente a pessoa não conseguiu nunca casar, e aí já separa, casa, separa tudo. Reconhece e separa. Só juntou as escovinhas, como dizia minha avó. Exatamente. Muito bem. Doutora, eu vou trazer agora aqui um exemplo polêmico, vou trazer uma polêmicazinha aqui para nós, que é aquela história da construção no terreno dos sogros, dos pais, enfim, e aí de repente acontece ali a separação, o divórcio. Como é que fica esse patrimônio ali do casal? Pois é, primeiro eu digo, não construam no terreno do sogro. Não construam no terreno do sogro. Por quê? O sogro é o dono do terreno. Quando tu constrói a casa virou do sogro. Tanto que se eu vou na justiça, eu vou ter direito ao valor daquela casa, sim. Eu tenho direito, a gente fala que é os direitos e ações, eu não tenho a propriedade da casa. Os tijolos pode levar. Não pode levar o tijolo, Nem porque o tijolo é do sogro. A casa física, ela é do sogro, porque ela faz parte agora do terreno que já era dele. Mas eu tenho direito, sim, um direito indenizatório. Quanto vale? A gente avalia quanto vale a casa. Um exemplo, o terreno vale 1,5 milhão, a casa vale $500 mil. Então, $500 mil eu tenho que partilhar. Só que aí vem a dificuldade. Eu entro com um processo de divórcio, eu só peço a partilha desses direitos sobre a casa. O juiz reconhece, não, Maria, tu tem direito a 50% do valor da casa. Agora tu entra com uma ação contra o teu sogro, porque é eles que tem que indenizar. Por isso que não construam no terreno do sogro. O bom é formalizar. Se vai construir, então compra aquele terreno ali, recebe uma doação, formaliza na matrícula. Exatamente. Faz o acesso. O meu sogro, por exemplo, ele tem várias chácaras. E volta e meia ele diz, não precisa comprar, Bárbara, eu dou pra vocês, pode usar aqui. Não. Aí você me faz uma escritura pública de doação. Quer me doar, faz uma escritura pública de doação. Porque esse é o correto. Pô, essa é a dica que fica então, né? Essa é a dica que fica. Se vai construir, pelo menos uma escritura de doação daquele terreno, daquele acesso também, né? Exatamente. Não esqueça o acesso, né, doutora? O acesso. Eu tive um caso de cliente, porque eu, como contador, né, a gente acompanha diversas situações, mas um caso bem inusitado, porque construíram nos fundos, e aí os pais, enfim, os sogros, reformaram a casa da frente e fizeram uma garagem na passagem. E aí houve a separação, né? E fecharam aquele acesso. Então, não basta ter a doação do terreno nos fundos.
muitas vezes nos fundos ao lado, mas também registra o acesso, tá? Muito importante, né, doutora? E essa questão do acesso, tu tem que pagar aluguéis por esse acesso. Então, olha, mais uma despesa. Então, doação do aluguel. Aí, gente. Bom, voltando lá que nós falávamos sobre perder direitos ou não, né? Quem tem que sair de casa no divórcio, doutora? Essa é uma pergunta bem polêmica, porque geralmente a mulher acha que o homem sai e ela tem o direito de ficar. Só que não é assim. Se a casa é de ambos têm o direito de ficar até dividir essa casa, até vender, até acontecer alguma coisa. Ambos têm o direito de ficar até o final naquela casa. Só, claro, se tem violência, aí vai Maria da Penha, afastamento do marido do lar, mas via de regra, os dois têm o direito de ficar se não tem violência. E tem gente que fica, o divórcio litigioso inteiro ali na casa. Bom, é a questão do bom senso, né? Até porque, por exemplo, a mulher foi morar no apartamento do homem, e ela mesma não quer mais essa união, mas ainda permanece. Deve ser uma convivência bem desafiadora. E se essa casa já era do homem antes, sim, ela tem que sair, só que às vezes ela não sai. E às vezes, já no início do processo, como se tem filho, o juiz mantém. Fica essa mulher aqui até a gente finalizar o divórcio, até dividir. E aí aquele homem sai da casa e fica sem a casa. Já tenho conhecimento de casos como esse. É importante formalizar a relação, né, daquela relação ali do casamento, namoro, separação, a forma, né, sempre trabalhar antes, porque ninguém casa para se separar. Mas estar prevenido se um dia acontecer é uma garantia para ambos, né, ambos os cônjuges. O bom é fazer um pacto antes de casar, porque aí no pacto tu pode colocar todos esses detalhes, até dizendo que não vai ter baixaria, não pode expor nas redes sociais, tudo isso é para colocar no pacto. Tudo isso. Quem vai lavar a louça? Quem vai lavar a louça também. Olha, essa eu já sabia, mas que não expor nas redes sociais, essa é novidade aqui no programa. É a cláusula anti-baixaria. Sério? Doutora, talvez seja a nossa última pergunta aqui, ainda temos aí uns 2 minutinhos. Quanto tempo leva um processo de divórcio, ou depende? Depende muito. Essa pergunta todo cliente faz e é difícil dar essa resposta, porque, claro, a gente tem uma média, tá? Mas eu tenho um processo, interrompendo, desde que eu me divorciei, até antes de eu me casar recentemente, o meu processo ainda estava valendo, correto? Porque eu tenho um filho menor, Sim. Tinha um processo de pensão, então o meu processo levou uns 12 anos. Imagina. Está certo, doutora? Isso está certo. Então, pode depende, acontecer, né? Depende. Inventário geralmente dura 12, 20 anos. Eu tenho um inventário que eu cuido que tem 28 anos, doutora. Exatamente. Se o divórcio desenvolver bem, 2 anos, 3 anos, está no lucro, no litigioso. Só que o que faz um processo demorar tanto? Às vezes é o juiz, aonde cai esse processo? A vara que a gente fala, a vara de família. Às vezes é uma vara única, que é uma cidade pequena, todos os processos estão naquela vara única. Vai demorar mais. Agora, uma capital que tem várias varas de família, como Porto Alegre, tem várias varas de família, aí vai mais rápido um pouco. Mas geralmente é a demanda que existe, são muitos processos hoje em dia, que faz o processo demorar. Mas o litigioso, 2, 3 anos é uma média. Melhor realmente é fazer um acordo, mesmo que tenha uma leve discussão aí, com uma mediação dos 2 advogados. Exatamente. Muito obrigado. Bom, gente, passou muito rápido o nosso programa de hoje, Papo de Família, que sempre é muito bom. Doutora Bárbara, muitíssimo obrigada pela tua presença conosco. Imagina, eu que adorei, amei vir aqui. Então volte. Obrigada. Muito obrigado a todos que nos assistiram e quero deixar um abraço muito grande para o pessoal lá de Uruguaiana, que eu sei que nos assistem ali pelas redes sociais, ao Facebook, que está ao vivo também. O programa vai ao ar nesse mesmo horário no Facebook, às 20h30, e lá no YouTube. Então, pessoal, nós ficamos por aqui e amanhã, como é quarta-feira, vocês já sabem, né? O papo aqui é empreendedor. Mais um programa inédito para vocês, então esperamos a todos.